Então, boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui começando mais uma sessão de estudos do GEDMA e hoje nós vamos fazer a discussão de uma parte do segundo capítulo do livro Uma teoria sobre o capitalismo global, produção, classe, Estado no mundo transnacional. Esse livro aqui, que é um livro do William Robson, que é um autor norte-americano, mas que viveu muito tempo na América Central, tem um profundo conhecimento da América Latina. E nesse livro nós vamos discutir hoje a primeira parte do capítulo 2, que é formação eu vou falar o nome do capítulo traduzindo já para o português, que é formação de classe global e surgimento de uma classe capitalista transnacional. Então, nós vamos discutir da página 57 até a página 80 desse livro, né? Ficaram encarregados de fazer uma apresentação para a gente o Vinícius Melo Gonçalves, que formado em Ciências Sociais pela UFMA, e Marcela Orozco, que é estudante do mestrado em Ciências Sociais da UFMA também, e professora da Universidade Nacional do México, e que está aqui conosco já há 6 meses quase, né, Marcela? Estudando aqui com a gente, aqui no Brasil, que muito nos dá gosto, né? Muito gosto temos com isto. Vou passar, então, para Marcela e para Vinícius, para que eles façam a apresentação dessa parte do capítulo 2 do livro. Obrigado, Horácio. A gente dividiu o texto em 2 partes. Eu e a Marcela, a gente conversou, e eu vou ficar com essa primeira parte, e depois ela termina complementando com a segunda parte do texto, e a gente abre para as discussões. Então, começando, né? A formação de classe global e surgimento de uma classe capitalista transnacional. Nessa primeira parte, o autor, William Robson, ele pega 2 falas, uma de Adam Smith, na sua famosa obra, que ele diz, que chama Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, e outra frase mesmo, do Al Zein, que é o diretor-geral da Gillette, e que diz que essas 2 frases, com um pouco mais de diferença de 200 anos, elas assinalam por uma mesma função, que se diz que é o alcance mundial dos capitalistas em sua ânsia de acumular os lucros. Então, esses 2 comentários, eles fazem com que ele engloba o que foi falado no capítulo anterior, que foi debatido pelo Glauco e pela Yunar, que é o passo da economia mundial baseada no fluxo comércio e financeiro entre países. E que, ao mesmo tempo que Smith, lá em 1776, fala que os comerciantes se movem de um país ao outro, e isso eles captam um processo de internacionalização do capitalismo, Zein já vai falar, mais de 200 anos depois, como representante de uma das 500 maiores empresas do mundo, fazendo uma distinção entre uma companhia global, que vê o mundo como um único país, e uma companhia multinacional que tem sua operação em vários países. Então, tem ali já a transnacionalização, os processos de transnacionalização, como dito, como uma característica exclusiva ou distintiva da época da globalização.
Então, nesse capítulo, ele vai desenvolver a tese dele de formação de classe transnacional, que é central na globalização e que implica no surgimento de uma classe capitalista transnacional, que ele chama CCT. Então, a relação entre Estado-nação, instituições econômicas e estruturas sociais, elas vão se modificar na medida em que cada economia nacional é reorganizada e se integra a um novo sistema de produção global. E que esse novo processo de formação de novas classes, elas estão menos vinculadas ao território e às jurisdições políticas de Estados-nação, que se tem durante muito tempo na história do capitalismo mundial. Então, a globalização da produção fornece uma base para a transnacionalização das classes e o surgimento de novas classes, uma classe capitalista transnacional. E ele vai começar perguntando o porquê é importante estudar a formação de uma classe transnacional. Mas antes dele ir diante ao assunto, ele vai explicar o porquê classe, enquanto conceito nas ciências sociais, ela precisa ser bastante aprofundada, no caso. Que nem porque classe, enquanto cientistas sociais, não se tem muitos acordos fechados entre esse significado do que é classe. Qual é o seu poder explicativo, qual é o seu significado exato. Mas que, para ele, é impossível entender uma sociedade sem uma análise de classe. E que essas análises, elas são complexas e não podem ser por si mesmas explicadas. Mas sendo que ela não substitui outras categorias. Ela complementa e enriquece, como no caso, conceitos de etnicidade e gênero. Então, na medida em que todo mundo, as pessoas, estão imersas nessas relações de classe transnacional, vão surgir novas desigualdades, vão surgir novas hierarquias, vão surgir novas divisões sociais. E para compreender essas relações e seus diversos impactos, é essencial se centrar no surgimento de uma nova classe dominante, que no caso é essa classe transnacional. E, então, o capitalismo, a classe capitalista no caso, sempre dependeu e sempre, mesmo que nessa nova fase, vai depender também de um trabalho não remunerado das mulheres e da criação de reserva de trabalho étnico superexplorado. No caso, as novas contextos da nova escravidão. Como tem vários estudos se falando da nova forma de escravidão no trabalho. Isso é assunto para a gente debater na nossa discussão. Então, ele vai dizer que a teoria dele põe ênfase em três dimensões, que no caso é a produção transnacional e integração do capital, o fracionamento nacional transnacional de classe capitalista e o conceito gramsciano de hegemonia e bloco histórico. E para explicar como esses grupos de classe constroem e questionam as ordens sociais e os projetos políticos. Mas, como o Marcela veio falando desde a última reunião, da último estudo, que o Robson, ele não é o pioneiro e nem o único a falar sobre esse tema de transnacionalização. Há muitos outros falando desse mesmo assunto, surgimento dessa classe capitalista internacional desde a década de 70. E que ele vai incorporando alguns desses estudos e com isso, criando a sua própria tese.
Vamos adiantar aqui um pouco. Ele vai dizer que talvez o pesquisador que mais vai adiante e ajuda ele também a criar a sua tese é o sociólogo Leslie Sklair, um escrito sobre a sua teoria ao sistema global, de 1995. E a teoria dele envolve a ideia de que as classes capitalistas transnacionais, como uma nova classe que reúne vários grupos sociais, os executivos das corporações transnacionais, os burocratas globalizantes, políticos e profissionais, e as elites comunistas, os meios de comunicação e o setor comercial. E Robinson vai dizer que, apesar de que alguns pontos a análise de Sinclair diverge da dele, ele concorda que, ao conceber a classe capitalista como cada vez menos vinculada à territorialidade ou impulsionada pela competência nacional, que isso é essencial para a tese do capitalismo global. Porque o enfoque da análise de classe se limita às classes dentro da sociedade. Tradicionalmente, geralmente, a gente, quando estuda, a gente analisa a classe como uma classe dentro das sociedades nacionais. Mas que tais análises se baseiam frequentemente na premissa de que a formação de classe está condicionada pela história, política e pela cultura de suas respectivas sociedades nacionais, mas que esse enfoque se justifica historicamente, mas a globalização tem o tornado inadequado. Ou seja, as classes já estão se formando, surgindo de diferentes formas, e que esses aspectos anterior falados, condicionados à política, história, política e pela cultura, já fica difícil de se analisar quando se trata no contexto de globalização. Então, Robinson vai dizer que a globalização estabelece condições materiais para o surgimento de uma burguesia cuja as coordenadas não são mais nacionais. Ou seja, elas extrapolam as barreiras que a gente conhece, o que a gente estuda e a gente acha que é para seguir. No caso, na discussão da última reunião, que todo mundo estava tentando se basear no contextos locais, contextos territoriais, mas que a discussão deveria partir para fora as barreiras territoriais. E como a gente poderia perceber isso no caso. A formação de classe é um processo histórico em curso e que se refere a mudanças através do tempo na estrutura da sociedade, incluindo o surgimento de novos grupos e o declínio dos velhos. E ele vai dizer que classe, para eles, refere a um grupo social que compartilha uma relação comum entre o processo de produção e reprodução social, e que está constituído sobre a base das lutas pelo poder social. E que, para ele, o conceito de classe pode ser utilizado também para análise de agrupações particulares dentro de uma mesma classe, o que ele pode se chamar de frações. Ou seja, que dentro daquela classe analisada, daquela classe estudada, há outras classes que podem ser identificadas, que são as frações. E ele vai dar um exemplo que, no caso, o estudo da classe capitalista. E ele identificou 3 estilos fracionários, que é, no caso, o capital industrial, o capital comercial e o capital financeiro. E os capitalistas industriais são aqueles que possuem ou organizam empresas industriais, no caso, podemos dizer, Vale, Alcoa, BH Billiton, e outras, Samsung também é industrial, Apple é industrial, Volkswagen, são exemplos de empresas industriais ou capitalistas industriais. Capitalistas financeiros, que são aqueles que comandam o sistema financeiro, quer dizer, banqueiros, especuladores monetários, por aí vai. E os capitalistas comerciais, são aqueles que controlam o comércio e o processo de distribuição. Como foi falado no início, a Gillette, a própria Samsung e Apple são comerciais, elas distribuem seu próprio e controlam o seu próprio comércio. O comércio, na verdade. Regulam tudo. E
E que, recentemente, ele vai afirmar que há os capitalistas da informação, que constitui uma nova fração na era da internet, as empresas.com. E eu só penso em uma gigantesca, no caso, a Google. A Google é uma empresa gigantesca do ramo da informação. Então, a ideia de que sobre a globalização está tendo um novo fracionamento de classe. O eixo entre as frações nacionais e as transnacionais de classe é central na tese dele sobre a formação de uma classe transnacional. Então, daquela classe que se está tendo nacional, elas estão saindo, outras classes estão se fazendo transnacionais. Ele vai dizer que, se para compreender a estrutura de uma classe da sociedade particular no momento particular da história, deve-se iniciar com uma análise da economia e as relações sociais de produção prevalecente. Isso é um dos pontos de como compreender aquela estrutura de classe, como analisar fazer essa análise de classe. É um dos pontos que ele vai dizer. Então, desse ponto econômico, desculpa. Ele vai dizer que ele vai conseguir dizer que é uma economia feudal, uma economia capitalista, dependendo dos elementos que ele vai encontrar. Então, se ele vê servos, senhores e servos, é uma economia feudal. Se eles olhar capitalistas e trabalhadores, é uma economia capitalista. Se ele encontrar escravos e senhores e proprietários de escravos, é uma economia escravocrata. Mais ou menos isso, o que ele quer dizer. Mas que as classes não vão se desenvolver de um vazio institucional, político ou cultural. E que essa formação de classe ela implica uma constituição mútua de classes antagônicas. A classe é uma ação coletiva, ela implica uma ação coletiva. E não pode existir... Sempre vai existir uma classe oposta à outra. Se há burguesia, há o proletariado. Se há senhores, há servos. Se há proprietários escravos, há escravos. Se há capitalistas, há trabalhadores, e aí vai. Então, ele vai dizer que essa concepção dialética se observa melhor na noção de Marx de classe em si e classe para si. E que os estudos de formação, portanto, implicam níveis de análise estruturais e de agência. No caso, níveis objetivos e subjetivos. O primeiro se relaciona com as bases materiais e as relações de produção que originam e definem as classes, e o segundo com a intencionalidade e as formas de consciência envoltas na ação que determinam o processo sociais, assim como a direção do desenvolvimento das relações materiais. Peraí, rapidão, gente. Me perdi nos meus textos. Pronto, certo. Primeiro, ele vai dizer que ele quer argumentar que, historicamente, o processo de formação de classe no sistema capitalista poderia ter tido lugar no marco institucional do sistema estação, mas sob a globalização está cada vez menos assim. Ou seja, que um mundo de economias nacionais as classes se desenvolvem em torno do circuito nacionais de acumulação. Antigamente, as classes se formavam de acordo com o Estado-nação e do que era proposto e tido de acordo com as lutas de classe, de poder. E que, como foi falado naquele esquema do circuito capital, a distribuição do circuito capital, no capítulo 1,
que Marx expressou naquela fórmula DMPM1D1, é em torno desse circuito que a formação de classe e a luta de classe se desenvolve os processos políticos. Porque o principal, a economia nacionais, o ponto central dela é só a primeira parte, DMPM1. O dinheiro acumulado do último D, o D1, voltava para o Estado e para assim repetir o ciclo. Já no processo globalizado, é só DMP, até o P de produção. E essa produção está cada vez mais... Oi. Só para ajudar o pessoal que não participou não acompanhou a discussão anterior, só poderia dizer para a gente o que significa DMP? Tá. Então vou voltar. D. Então, a sequência, o circuito DMP, M1D1, onde o primeiro D significa dinheiro, o M, matéria-prima ou bens de produção, podemos assim dizer, o P, produção, M1, mercadoria nova, ou a mercadoria que surgiu daquela produção, e o D1 é o aumento de dinheiro que representa a acumulação. Entenderam todos? Eu acho que sim, né? Voltando, sobre a globalização, no caso, o P está crescentemente descentralizado, então, ou seja, a produção está dispersa pelo mundo. Então, não se sabe mais onde é feito cada peça de cada coisa que se tem. Às vezes, uma é feita na China, outra no próprio Estados Unidos, outra na Europa, outra na América do Sul, e assim vai mudando as localidades de onde são feitas, onde se tem essa produção. Então, o circuito no global, ele fica DP. E os lucros se dispersam, por isso, pelo mundo, graças ao novo sistema financeiro global que começa nos anos 80. Então, ele quer enfocar que todo o circuito se transnacionaliza. E, com isso, as classes também se transnacionalizam, os processos políticos se transnacionalizam, o Estado e os processos ideológicos e culturais também se transnacionalizam. Então, quando esses circuitos nacionais se integram transnacionalmente, eles passam a ser o novo local da formação da classe mundial. Então, o locus dessas relações de classe e de grupos na nova época não é mais os Estados-nação, e sim o sistema global. Seguindo um pouco, agora já na parte de liberação do capital do Estado-nação, Hobson vai dizer que as classes dominantes... na verdade, sobre a ótica do locus das lutas entre classes, do surgimento dessas classes, que começa no Estado-nação, ela vai mudar. O Estado-nação já não vai ser mais o princípio organizador do capitalismo, e nem um recipiente, como ele diz, institucional do desenvolvimento das classes e da vida social. Ele se remete também à análise do Karl Polonin, que aborda essa mudança da relação do Estado capital e da sociedade de força do mercado em duas etapas, e que tudo isso começa no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, ali no surgimento do capitalismo, na maturação dele, mais ou menos por ali. E com a sua desmedida busca por lucros, a força desenfreada do mercado. Então, houve ali grandes lutas populares, sociais,
para tentar regular esse mercado. Então, quando há essa desculpa, peraí, perdi. Sim. As revoltas sociais sobre a regulamentação do comércio, do mercado, porque estavam perdendo espaço e os antigos costumes e o bem-estar estavam sendo minados. Então, a liberação do mercado, que o Polanyi chamou, a primeira fase, a liberação do mercado das restrições sociais, e foi isso que ele deu um boom, ele foi controlado pelas ações sociais que tentaram regulamentá-lo. Mas que o capitalismo, ele é, como podemos dizer, que ele é quase que incontrolável, se assim eu posso dizer. E que ele é muito maleável, ele se modifica muito rápido. Então ele visa essas duas. A primeira medida foi que dois movimentos que o Polanyi chama. O primeiro é a liberação desse mercado e a segunda é a regulação social. Ou seja, Polanyi vai dizer que essa regulação da sociedade, regulação social, regulamentações legais do governo e os limites até onde o capital vai nas medidas do bem-estar, salário mínimo e outras coisas, e tentar reduzir esses efeitos mais prejudiciais do mercado. Mas que, como posso dizer, com o passar do tempo e a grande força que o capitalismo tem de se modificar e agora chegando ao passo global, que se está, ele vai dizer que ele diz o que bem aqui, peraí, eu vou achar. Só um minutinho, gente. Sim, ele vai dizer a crescente capacidade das forças sociais, porque isso, com o aumento global e esse processo globalizado, socialmente as classes perdem forças para o capital, para o processo de acumulação do capital. E o capital transnacional reflete que o capital transnacional, esse novo capital, ele tem uma força sobre as classes populares. E isso é visível se a gente for parar para analisar. Como que esse capital transnacional tem uma força sobre as classes mais populares. E como, eu posso até dizer agora, talvez na nossa discussão, e como a gente pode combater isso, e como a gente pode tentar como posso dizer, reverter se isso for possível. E ele continua o seu estudo com o processo do pacto histórico dessa criação de novas classes, que ele vai dizer, no caso,
os estados keynesianos, de acordo com o economista John Maynard Keynes. E são os estados que têm, de acordo com o New Deal, estados desenvolvimentistas e que têm diversos projetos populistas na periferia de seus estados. E que muito disso ocorreu em áreas do América Latina, Ásia e África. Porque esse modelo, que esses países, principalmente, eles adotaram o keynesianismo radical, que era comumente conhecido por frequentemente projetos desenvolvimentistas ou populistas. E que nesse estado-nação do capitalismo, esses estados keynesianos, antigamente, esses estados desenvolvimentistas, eles conseguiam, podemos assim dizer, redistribuir um pouco dos seus excedentes graças a mecanismos que eram viáveis nessa fase, e agora não mais, por conta do novo momento, da nova transnacionalização, de como os lucros e os excedentes são espalhados e são postos nesse novo modelo de capital, de capitalismo que estamos passando. Não sei se haverá outro ou se o outro vai vir bem pior. Então, eu acho que ele pode... deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui. O proletariado mundial e, em geral, os grupos subordinados estão presos no processo de formação de uma classe transnacional, uma classe trabalhadora transnacional. Ele vai dizer que uma classe trabalhadora transnacional é cada vez mais uma realidade, uma classe em si, que existe objetivamente. E que essas fases, que essa classe de trabalhadores, elas estão ocupadas nesse processo de produção desses produtos globalizados, que elas em si também fazem parte desse novo processo que se tem. Então, nesse novo ordenamento econômico global, essa produção, que um componente, como eu falei, que uma peça é produzida em tal local, a outra é no outro, todos esses que participam, seja na fabricação dessa peça ou na montagem dela toda, já vindo em outro local, esses trabalhadores, eles compõem essa classe, essa nova classe proletariada global. Mas que eles não têm essa consciência de que eles são essa uma mesma classe. Eles não se veem como essa mesma classe. E que o próprio processo de globalização, ele é totalmente excludente. Ele é radical, por assim dizer, para quem não quer viver enquanto essa classe. E eu acho que eu finalizo por aqui, acho que a Marcela pode continuar com a burguesia
transnacional.